Salve, salve, alunos e alunas do Canal Educação! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula de ensino religioso, que sabemos bem, não é somente uma aula de ensino religioso, é a aula de ensino religioso, aula magna de ensino religioso, aula das aulas, aula Nobel de ensino religioso. Eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação e a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Um abraço carinhoso a você que prestigia essa aula, que é simplesmente a melhor aula de ensino religioso do Brasil! E sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é conhecimento. E qual será? E qual será? E qual será? E qual será a nossa temática de hoje? Concepção de vida e morte no Oriente, no mundo oriental. Uma introdução. Nas aulas anteriores, nós conversamos sobre a concepção, a ideia da vida após a morte no mundo ocidental. Estudamos sobre o judaísmo, cristianismo e islamismo, principalmente. Hoje vamos para o outro lado do planeta, no Oriente, conhecer qual é a ideia que os habitantes da parte oriental do planeta Terra possuem sobre vida após a morte. E já posso lhes adiantar que a maioria crê na reencarnação e na transmigração da alma. Professor, o que é transmigração da alma? É uma variável da reencarnação que conheceremos nessa aula. Nosso objetivo, muito óbvio, conhecer a concepção de vida e morte no Oriente através do estudo da doutrina e das escrituras sagradas das tradições religiosas orientais. Nossa aula terá, acompanha comigo, 5 partes. Mundo oriental, respostas para a morte. Vamos recordar quais são as respostas que a humanidade formulou sobre a morte, reencarnação e transmigração da alma, além da revisão e as nossas atividades costumeiras. Essa aula está maravilhosa. Sabe por quê? Porque eu fiz essa aula à beira-mar de Fortaleza, notebook, na praia, debaixo de um guarda-sol, tomando uma água de coco. Então essa aula está maravilhosa. Acompanha comigo. Era um cidadão comum, como esses que se vê na rua. Era feito aquela gente honesta, boa e comovida, que caminha para a morte pensando em vencer na vida. Uma reflexão muito interessante desse compositor, filósofo brasileiro, que nos deixou há pouco tempo, Belchior, grande artista cearense. Olha só a precisão, né? Como foi precisa a sua reflexão. Vou marcar com marca-textos, porque essa frase minúscula resume a nossa vida. Nós caminhamos para a morte pensando em vencer na vida. Olha só o mistério da humanidade
desvendado por esse grande artista Belchior, que vocês mais jovens não conhecem, mas deveriam conhecer e estão convocados, ordenados por esse professor para que conheçam esse artista e tantos outros de sua época. Olha só, vem comigo, vamos conhecer o mundo oriental antes de partirmos para a definição da ideia de vida e morte no Oriente. Bom, geograficamente falando, o mundo, que é redondo, é uma esfera, ou melhor, o nome técnico é geóide. Por quê? Porque ele é um pouco achatado nas pontas. Bom, geograficamente, o mundo, ele é dividido por uma linha imaginária, chamada meridiano de Greenwich. Esse meridiano separa o mundo ocidental, que está a oeste dessa linha imaginária, e o mundo oriental, que está a leste dessa linha imaginária. Então, basicamente, nós temos dois planetas Terra numa mesma planeta. O mundo ocidental, ele possui uma concepção de vida, uma visão de mundo, ideologias, políticas, bem diferente da concepção de mundo dos orientais. Volto a repetir, é como se dois planetas Terra ocupassem o mesmo planeta Terra. Então, o mundo ocidental, fundamentalmente, ele crê na ressurreição como resposta para a vida após a morte. As grandes religiões ocidentais, judaísmo, cristianismo e islamismo, creem que a pessoa vai voltar a viver com o mesmo corpo no dia do juízo final. Porém, os orientais, em sua maioria, creem na reencarnação. O que isso quer dizer? Eles acreditam que a pessoa volta a viver noutro corpo, numa outra existência. Percebem, então, como há diferenças entre os ocidentais e os orientais? E as diferenças não são apenas geográficas, mas culturais. Bom, dito isso, uma aula grátis de geografia que dei para vocês. Vem comigo, olha só, exemplos de religiões orientais. Nós temos aqui, por exemplo, o budismo, é uma religião oriental, e há mais algumas diferenças com relação ao mundo ocidental. Olha só, por exemplo, os orientais, eles possuem uma visão circular da história. Vou explicar. Nós ocidentais, a gente vê a história como se ela fosse uma linha, com um começo e com um fim. Essa visão de história linear que nós ocidentais possuímos é que nos faz, por exemplo, acreditar que se durante a história eu falecer, eu morrer, no fim da história eu irei ressuscitar. Com os orientais, não é a mesma ideia de história. Para os orientais, a história é um círculo que vai se repetindo constantemente em vários ciclos, certo? A história tem um começo e quando ela chega ao final, ela recomeça num ciclo eterno. Então, para os orientais, o mundo nunca vai acabar. Ele vai sempre se renovar em cada ciclo. Essa ideia de história, ela se encaixa com a ideia de reencarnação. A reencarnação basicamente é isso. Eu nasci, eu vivi, eu morri. Morri,
eu nasço novamente e desencarno, morro, e assim começa uma nova existência ou novas existências. Bom, os orientais possuem também o seu próprio conceito de Deus, que está escrito aqui no slide. A sua relação com Deus também é diferente da relação, certo, ser humano e Deus para o ocidental. Os ocidentais, o ocidental, percebe então, gente, como há dois planetas Terra dividindo o mesmo espaço, não é? Olha só, os ocidentais, deixa eu colocar aqui uma cor mais escura. Os ocidentais, eles acreditam que o ser humano é diferente, ou melhor, não apenas diferente, tá bom? O ser humano é diferente e menor do que Deus. O ser humano, ele não pode ser igual a Deus sob nenhuma hipótese. Vamos resgatar uma história bíblica, livro sagrado para judeus e cristãos, que fala sobre o ser humano querendo se igualar a Deus, a Torre de Babel. O ser humano quis ser igual a Deus, atingir os céus e, como castigo, Deus destruiu essa torre. Bem antes, na criação do mundo, Adão e Eva quiseram se tornar iguais a Deus e foram expulsos do paraíso. Então, para o ocidental, o ser humano é diferente e é menor do que Deus. Ser igual a Deus é uma blasfêmia. Para o oriental, o ser humano, apesar de diferente, ele pode se igualar a Deus. Ele pode alcançar a união com o divino, mediante a iluminação. Com a iluminação, o ser humano retorna à alma universal, retorna a Deus. Mais ou menos como uma gota d'água retornando ao oceano. Olha só que interessante. Turma, para você compreender bem essa ideia de Deus no mundo oriental, eu recomendo uma série que ainda está no catálogo desse serviço de vídeos. Olha só, nesse serviço de vídeos, eu não posso fazer propaganda de graça, nesse serviço aqui de vídeos, nessa locadora de vídeos, certo? Nós temos uma série chamada The Good Place, O Bom Lugar. O Bom Lugar é uma série que relata a vida após a morte de um modo bem humorado. Eu já maratonei essa série 2 vezes, porque ela também é bastante filosófica, e a ideia de vida após a morte que há nessa série é uma mistura entre a ideia ocidental e a ideia oriental, mas com uma ênfase na ideia oriental sobre vida após a morte. Recomendo, são episódios curtos, de 20 minutos, você assiste um e não quer mais parar. Além de ser uma série que nos dá conhecimento filosófico. O Bom Lugar, nesse serviço aqui, nessa locadora de vídeos, certo? Pode conferir, recomendo, tá bom? Bom, noção de vida após a morte, já falamos, o oriental crê na reencarnação. Aí vem a dúvida, professor, a pessoa nasce, morre e renasce, isso não tem fim? É um ciclo que não tem fim? Não, não é bem assim. Esse ciclo, ele tem um final, que é o conceito de salvação para o oriental. Para o oriental, a salvação é você parar de renascer. Quando você atinge a iluminação, você para de renascer, então a sua alma volta para Deus
como uma gota de oceano volta para o mar. Percebe então? A salvação para o oriental é você parar de renascer, parar de reencarnar e voltar a Deus. Tudo isso também tem a ver com a questão do karma, que veremos daqui a pouco. Como eu vou parar de renascer? Quando eu pago toda a minha dívida, o meu karma. Daqui a pouco vamos explicar isso com mais detalhes. Tem uma música de um cantor em inglês que fala justamente isso. Livre-me do nascimento. Ou seja, eu não quero mais nascer. Eu quero que essa existência seja a minha última existência e que ao morrer eu alcance a iluminação e retorne para Deus. Na próxima semana, quando falarmos sobre o budismo, a gente vai perceber essa ideia bem colocada na religião budista. Você para de renascer, alcança o nirvana, a iluminação e retorna para Deus. Bom, antes de continuarmos, uma noção de ética. Turma, o ocidental, a ética do ocidental é uma ética prática. Eu sou bom, eu tenho que fazer o bem. Eu sou caridoso, eu tenho que fazer caridade. Tenho que distribuir esmolas. Tenho que abraçar as pessoas. Bom, para o oriental, você melhora o mundo quando você melhora você mesmo. Se você melhorar, o mundo melhora. Você não precisa gastar energia indo na direção do outro. Eu vou ajudar fulano que está passando necessidade. Você não precisaria gastar essa energia se você fosse uma boa pessoa. Se o seu vizinho fosse uma boa pessoa. Se a pessoa que mora na outra cidade, no outro município, se fôssemos boas pessoas, de fato, pessoas que compartilhassem com o próximo, principalmente as riquezas, não haveria necessitados. Então, a chave para mudar o mundo está mudar a si mesmo, pararmos de ser egoístas, tá bom? E uma harmonia com a natureza, com a criação de Deus, tá bom? Bom, vimos nesses dois primeiros slides uma ideia sobre o que é o mundo oriental. Agora vamos falar sobre as possíveis respostas sobre a vida após a morte que o ser humano elaborou durante a história. Olha só. Vamos apenas recordar, isso já foi objeto de aulas anteriores, tá bom? O ser humano acredita em 4 respostas. O nada, a ancestralidade, a ressurreição e a reencarnação. O nada, boa parte da humanidade acredita que a morte é o fim de tudo e a gente deixa de existir. A nossa consciência se apaga, digamos assim, e eu deixo de existir. Não há nada após a morte. Outra parte da humanidade acredita na ancestralidade, como se fosse uma árvore, certo? Eu sou um galho, esse galho está ligado a uma árvore que são os meus ancestrais. Quando eu morro, eu volto aos meus ancestrais. E quando uma nova criança nasce, é como se eu retornasse para a minha comunidade. Então, as tribos da África que creem na ancestralidade, elas têm a expressão: o pai voltou, a mãe voltou, o tio voltou. Por quê? Porque com toda criança que nasce, é como se um antepassado, um ancestral, retornasse. Mas não é reencarnação, está bem? Não é reencarnação.
A reencarnação é bem diferente. Na ancestralidade é uma continuidade. Essa nova criança que nasce, ela vai dar uma continuidade à minha existência, vai manter a minha memória viva na minha comunidade. Ressurreição, estudamos bastante em aulas anteriores. A pessoa volta a viver, mas isso só vai acontecer no fim do mundo, quando a humanidade for julgada por Deus e esse julgamento definir quem vai ressuscitar, quem não vai ressuscitar, tá bom? E a resposta para a morte, que é predominante no mundo oriental, é a reencarnação. Eu volto a viver noutro corpo, noutra existência, tá bom? Vou desenhar para você entender mais ou menos o que é a reencarnação. Olha só, vou desenhar, porque desenhando sempre fica mais fácil, tá bom? O que é primeiro a ressurreição? Na ressurreição, você morre, aqui ó, você morreu, não estou falando que você morreu, hein? Não estou jogando nenhum agouro para você. Você morreu, certo? Você vai esperar o fim do mundo para renascer. Só que você renasce com o mesmo corpo que você tinha em vida. Percebe, então? Você vai ter que esperar o fim da história para renascer. Na reencarnação, o nosso corpo, ele é descartável. Ele não serve para nada após a morte. Então, na reencarnação, ó, eu morri, esse corpo não serve para nada. Eu me torno um espírito, olha só, e esse espírito, ele vai encarnar noutro corpo, esse vai reencarnar noutro corpo, noutra existência, um corpo completamente diferente do que eu tinha anteriormente. Então, voltar a viver noutro corpo, está bom? Seguindo adiante, agora sim, vamos falar sobre reencarnação, muita coisa, ó, reencarnação, lei do karma, a transmigração da alma, a ideia de salvação, mais um pouquinho, agora um pouco sobre a ideia da transmigração da alma no hinduísmo, religião oriental, certo? E também no budismo, tá certo? Até chegarmos às nossas atividades. Não saia daí, volto a repetir, essa aula, elas têm a brisa do mar de Fortaleza, maravilha. Turma, reencarnação, tá bom? Olha aqui, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Esta é a lei Allan Kardec, ó. Nascer, desenvolver-se, envelhecer, morrer e renascer. Consegue enxergar um círculo, um ciclo, ó. Vou começar daqui, ó. Olha a visão circular que o oriental possui sobre a vida, ó. O fim é um novo começo. Percebe então? Significado: voltar a viver noutro corpo, noutra existência. Esse é o significado da reencarnação. Basicamente, a pessoa volta a viver em um novo ser. Os espíritas, o espiritismo, fundado por Allan Kardec, ele afirma que nós só podemos voltar a viver em corpos humanos. Os orientais, em sua maioria, creem que eu posso mudar a minha essência, que eu posso reencarnar num corpo humano ou num corpo animal e até mesmo vegetal, tá bom? O ser humano, ele pode reencarnar várias vezes até atingir a perfeição. Quando então ele fica livre desse ciclo? Quando o ser humano ele atinge a perfeição após uma série de reencarnações, ele fica livre deste ciclo. Os espíritos, eles nascem
morrem e reencarnam tantas vezes quantas forem necessárias ao seu aprimoramento. Aí vem a pergunta: professor, como é que eu sei que eu paguei a minha dívida e eu não preciso mais renascer? Eu não preciso mais reencarnar? Quem vai definir é a lei do karma. Se você ainda tiver karma para pagar, você sempre vai renascer, renascer, renascer. O ser humano, ele possui uma alma imortal, segundo os orientais. Ela não envelhece quando você envelhece. Ela não morre quando você morre. O corpo, sim, ele é descartável. A alma, não. Esse movimento, ele é dirigido pela lei do karma. Olha só, o que é a lei do karma? Todas as ações têm consequências. Basicamente, a lei do karma é o que a gente costuma falar quando briga com alguém. Ó, cuidado, viu? Cuidado com a lei do retorno. O bem que você faz gera bem na sua vida. O mal que você pratica traz mal para a sua vida. Então, a lei do karma, basicamente, é essa lei do retorno, na qual as pessoas acreditam no bom senso no dia a dia. Se eu faço bem, eu atraio o bem. Se eu faço mal, eu atraio o mal. Porém, em termos religiosos, essa lei do retorno, ela pode acontecer tanto em vida, como também pode acontecer depois da morte. Então, o bem que eu pratiquei em vida, as consequências desse bem podem vir após a minha morte. O mal que eu cometi em vida, as consequências desse mal podem ocorrer depois da morte. É o karma. E esse retorno após a morte é a reencarnação. Se eu pratiquei o bem na minha vida, a minha reencarnação será positiva. O retorno, a consequência, é uma boa reencarnação. Se eu pratiquei o mal na minha vida, o meu retorno, a consequência, será uma reencarnação ruim. Percebe então? A lei do karma é a lei do retorno aplicada para a vida após a morte. O bem que você pratica tem uma consequência e ela vai vir após a sua morte. Todas as ações de uma vida formam a base, ó. As ações de uma vida são a base para a próxima existência. O tipo de vida em que o indivíduo vai renascer depende de suas ações em vidas anteriores. Agora tem uma questão interessante, tá bom? Porque nós ocidentais, a gente enxerga tudo na relação de punição e recompensa. Se eu faço bem, eu sou recompensado. Se eu faço mal, eu sou punido. Veja bem, o karma não é uma punição e nem é uma recompensa. Não é assim. Ah, eu pratiquei o mal na minha vida, então eu vou ser punido com uma reencarnação ruim. Ah, eu pratiquei o bem na minha vida, eu vou ser recompensado, premiado com a reencarnação boa. Não é esse pensamento. A lei do karma não é não é castigo nem salvação. Não é punição, não é recompensa. É uma lei natural. Naturalmente, com as ações dessa vida, você vai, olha só, definindo como será a sua próxima existência. Isso é naturalmente. Não tem um juiz que fala: ah, foi mal, vai voltar como um cavalo. Ah, foi bom,
será um anjo? Não é assim, está bem? É uma questão, uma lei natural. Bom, agora vamos falar na transmigração da alma, tá bem? Tá? Que é basicamente a ideia que o oriental possui. Veja bem, a diferença básica entre a reencarnação do espiritismo e essa ideia de transmigração da alma é a seguinte, ó. Na reencarnação espírita, digamos assim, eu só posso voltar como ser humano. Não há uma possibilidade no espiritismo de um ser humano reencarnar no outro corpo. Ele só volta com o ser humano. Por quê? Olha só uma frase que você, com certeza, você viu, né, escutou a minha leitura, mas você não percebeu ela na sua essência. Ó. Vou apagar aqui e vou ler ela bem devagar agora. E você vai entender a palavra-chave que diferencia a reencarnação do espiritismo e a ideia da transmigração da alma, a reencarnação segundo os orientais. Ó, nascer, tranquilo, nascer, morrer, renascer. Esse é o ciclo da existência. Nascer, morrer, renascer. Mas olha só, progredir sempre. Essa é a lei. O que é que você entende por progredir? Você sempre vai melhorar. Não tem como você piorar para o espiritismo. Então, olha só. Agora ficou claro. Por que que eu tenho que voltar como ser humano? Porque eu tenho uma lei e essa lei me diz que eu vou melhorar sempre, que eu vou progredir sempre. Então, se eu retornasse num corpo de um animal, eu iria regredir, e isso não é aceito pelos espíritas. No mundo oriental, isso é aceito. Olha só, submetido à lei do karma, o ser humano torna-se um escravo dos renascimentos. É uma escravidão. Já parou para pensar? A reencarnação, o renascimento é uma escravidão. Nós somos condenados ao renascimento, condenados a renascer. Por quê? Porque é impossível fugir do nosso karma. O karma é como se fosse a sombra. Se ficou algo, alguma dívida, algum karma para ser pago, você vai renascer. Ó. Enquanto tiver um karma, o ser humano está condenado, fadado a renascer. Mas para o mundo oriental, esse renascimento tanto pode ser uma progressão, progredir, melhorar, como eu posso regredir. Olha só. Tanto eu posso me aperfeiçoar enquanto ser humano na minha próxima reencarnação, como se eu tivesse sido uma pessoa detestável, eu volto num corpo de animal. A pessoa era estúpida que nem um cavalo, volta como um cavalo. Percebe? Então, não basicamente assim. Eu usei apenas um exemplo humorístico, está bem? Para falar como você pode mudar a sua essência, voltar num corpo de animal, certo? O exemplo do cavalo não é bem assim, é só um toque humorístico à aula, tá bom? Mas nós podemos imaginar pessoas que agem como animais selvagens, qual será a sua próxima reencarnação, segundo o hinduísmo? Então, como conceito, olha só, depois da morte, o ser humano renasce numa nova criatura. Ele pode ser um ser humano ou um animal. Ele pode progredir ou ele pode regredir.
não existe destino cego, nem divina providência. É um resultado automático. O que isso quer dizer? Não é Deus que vai castigar a pessoa, certo? Por ela ter sido uma pessoa ruim. Não é Deus que vai castigá-la, dizendo que ela vai retornar como uma vaca ou um jacaré. A pessoa mesmo, ela vai cavar, não é? Ela vai construir a sua próxima existência a partir de suas ações. Então ficou bem claro, transmigração da alma, uma reencarnação com a possibilidade de nós retornarmos ao mundo, né, ao mundo como um animal. Ideia de salvação já foi dita, vou apenas recolocar para vocês. A ideia é parar de renascer. O oriental, ele não quer mais renascer, ele quer que a sua existência seja a última e que ele retorne para Deus. Então, embora se possa dizer que a lei do karma tenha um grau de justiça, ela é vista no Oriente como algo negativo. Claro, se enquanto eu tiver karma, eu tenho que renascer, o karma é algo negativo. Algo que eu preciso pagar, algo de que eu devo fugir, escapar. Então, a noção de salvação no mundo oriental é libertar-se do ciclo vicioso dos renascimentos. Agora, um ocidental como eu, escutando isso, choca, de certa forma, porque eu penso, olha, eu amo tanto a minha vida e o oriental não ama a sua vida. Não é bem assim. Você está pensando como um ocidental, como um brasileiro, sul-americano, entendeu? Das Américas, que foi colonizado por europeus. O oriental, ele ama a sua existência. Ama tanto que ele quer que a sua existência retorne para Deus. Percebe, então? Precisamos pensar, por isso que há muitos choques entre o mundo oriental e o mundo ocidental. Às vezes, alguns cristãos dizem, a China não aceita o cristianismo. Não aceita porque é um país oriental com outra mentalidade religiosa. Budismo, confucionismo e taoísmo. Não é perseguição a Jesus Cristo. É uma outra visão de mundo, uma outra visão de religião. Percebe, então? É uma outra concepção de humanidade que o chinês possui, que o indiano possui, que o japonês possui. Não é que eles não gostam de Cristo. Eles veem qualidades em Jesus. Mas a concepção de mundo deles é diferente. Enquanto que o oriental quer que essa sua existência seja a última, o ocidental ainda pensa no fim do mundo. Percebe, então? Precisamos conhecer, certo? Outras culturas para conhecer a humanidade, esse planeta minúsculo, né? Esse ponto azul, naquela foto daquela espaçonave americana, a Voyager, tirou uma foto em 1990, se não me engano. Foi um pedido do Carl Sagan, de um cientista. Quando essa espaçonave estava saindo do sistema solar, Carl Sagan pediu, tira uma foto da Terra. E a foto da Terra foi um minúsculo ponto azul, uma poeira no espaço. Nessa poeira convivem diversos mundos diferentes. Aceite as diferenças. Aceite que o seu ponto de vista não é um ponto de vista único e superior, que as pessoas noutros países, noutros continentes, pensam diferente de você. Existem vários planetas Terra nesse grão de areia perdido no espaço, tão pequeno que se eu fizer assim da Lua, eu tapo completamente essa pequena ervilha. Então, olha só, a eterna série de reencarnações, ela costuma ser comparada a um rio
Tá bom? Esse rio aqui, ó, ele separa, aqui está o ser humano e aqui está a iluminação, o ser humano iluminado. A reencarnação é você ficar nadando nesse rio, correnteza acima, correnteza abaixo, nadando nesse rio, quando o que você precisa é encontrar uma passagem, a ponte que te leve ao, né, à iluminação. Para os budistas, essa iluminação tem um nome, chama-se Nirvana, não é a banda, certo? Que, aliás, tem outra banda com o nome Nirvana também, se é que vocês não sabiam. Olha só, turma. No hinduísmo, agora vamos passar para duas religiões orientais. Nós vamos conversar sobre o hinduísmo, nas próximas aulas, e sobre o budismo, exatamente na próxima aula, tá bom? Vamos falar só um pouco, só para a gente ter uma ideia das religiões orientais, mas em próximas aulas falaremos sobre elas mais detalhadamente, tá? O hinduísmo é uma religião que fundamentalmente crê na transmigração da alma. Os indianos, o hinduísmo é uma religião nascida na Índia. Os indianos, eles criaram a concepção de, agora eu quero ver a tradutora, metempsicose. Metempsicose, que é basicamente o termo técnico para transmigração da alma, reencarnação. Os indianos criaram essa concepção que o ser humano, ele pode tanto progredir como pode regredir, retornar num corpo de animal na sua próxima existência. O que é interessante da gente perceber hoje em nossa aula é o ritual para a morte no hinduísmo. Quando for a aula sobre o hinduísmo, a gente vai ver mais detalhadamente. Vamos ver agora só um pouco, tá bom? Bom, aqui nós temos, ó, cremação de corpos. A cultura indiana, a cultura hindu, é uma cultura que queima os corpos dos falecidos. Isso tem uma razão. E essa razão nós vamos perceber agora. Olha só. Primeiramente, os hindus, eles preferem morrer em casa, cercados pela família. O hindu, ele não quer morrer no hospital, ele não quer morrer agonizando na rua. Ele pede para ser levado para casa, para que possa morrer em casa, e pede que a maior quantidade de familiares possíveis assistam à sua morte. Eles acreditam que a hora da morte, ela não deve ser temida. Não deve ser assim, eu vou morrer, eu estou com medo da morte. Não. Para o hindu, a morte deve ser entendida como um novo estágio de crescimento pessoal para que ele possa atingir a perfeição. Se essa existência for a sua última existência, melhor ainda, ele vai direto encontrar-se, né, a sua alma vai retornar para a alma universal, para Deus. Se não, ele vai retornar, ele vai progredir ou ele vai regredir num corpo animal. Bom, o filho ou as pessoas da família, então, o familiar está morrendo em casa. O filho ou as pessoas da família, eles realizam os últimos ritos, mas eles pedem a ajuda de um sacerdote hindu. Fundamentalmente, os últimos ritos, eles têm o seu ápice no ritual da cremação dos corpos. Peço desculpas se a fotografia for, né, ela agredir algumas pessoas sensíveis. Peço desculpas, mas foi necessário mostrar essa fotografia, tá bom? Peço desculpas se eu tiver agredido a sensibilidade de alguns alunos, tá? Ó, como é o ritual da cremação? O corpo, ele sem vida, claro, ele é vestido com roupas novas.
Então, a primeira coisa que se faz é colocar roupas novas, certo? Aqui nós temos um corpo em decomposição e já foi revestido com o véu. Então, ele é levado para o local da cremação, certo? A chama, o fogo, é aceso, mas antes esse corpo vai ser embalsamado com óleos e perfumes. Logo em seguida ele é cremado. Então, ele é vestido com roupas novas, o corpo vai ser embalsamado com óleos, com perfumes, e ao final desse processo ele vai ser cremado. Ó. Aqui temos, certo, um corpo já no início da cremação. Olha aqui, provavelmente aqui é o filho, provavelmente, né? Aqui é o filho, ele está acendendo a fogueira ao seu pai. Estou aqui somente especulando quem esteja sendo cremado. Para os hindus, a cremação do corpo, ele tem um significado. E o significado é purificante. Por quê? Pensa aqui comigo. Aliás, quando a gente acende uma fogueira, o ser humano, ele sempre teve um fascínio pelo fogo. E a maior parte das religiões, elas têm, certo, esse fascínio pelo fogo. Por quê? Porque o fogo é uma demonstração de força, de poder, que sobe para cima, né? Que é elevada para cima. Então, o fogo sempre é identificado com Deus. Várias religiões no mundo, elas ainda possuem essa concepção primitiva de que o fogo é uma força divina. Por exemplo, quem é católico? Você chega no altar da Igreja Católica e está aqui a vela acesa. A mesma concepção, a ideia do fogo como uma ação divina. Ah, mas é o Pentecostes. Pentecostes, as línguas de fogo, também uma relação, certo? Com as chamas que sobem ao céu, uma demonstração de força divina. Então, o fogo, ele sempre, certo? Ele sempre despertou a atenção da humanidade. Os primeiros seres humanos, quando eles viam um raio, certo? Que aí atingia um toco de árvore, e esse toco de árvore pegava fogo, qual era a concepção do ser humano? Uma força superior agiu sobre a terra e fez surgir o fogo. Agora você imagine a alegria, a sensação de realização plena dos seres humanos que descobriram como controlar o fogo. Aquela força divina, agora nós controlamos. Alguns seres humanos disseram, ela nos foi dada por Deus, o mito do Prometeu, o mito grego do Prometeu, certo? Que deu fogo para os seres humanos e por isso foi punido. Para outros não, aquela força divina, na verdade, agora é nossa e o ser humano progrediu tecnologicamente. Então, o fogo sempre despertou esse interesse no ser humano. E os hindus, eles demonstram isso na cerimônia de cremação, esse caráter purificante. As chamas, olha só, as chamas, elas são encarregadas de liberar a alma do mundo terreno e levá-la para o além. Então, as chamas, ó, elas estão liberando a alma e, olha só, conduzindo a alma para o além, para cima, para o alto, para a sua união com a alma universal, se for a sua última existência, ou para ele recomeçar o ciclo de renascimentos. E professor, o que é feito com as cinzas? As cinzas são coletadas para que sejam lançadas em algum rio sagrado, como o rio Ganges, tá bom? Continuando, turma, 10 minutos para a aula acabar. Maravilha, maravilha. Falei para vocês,
Falei para vocês que essa aula seria a melhor de ensino religioso e estou cumprindo com a minha promessa. Turma, sobre o budismo falaremos na próxima aula. Eu vou dar apenas alguns toques sobre o budismo, está bem? Olha só, os budistas acreditam na reencarnação, mas os budistas, eles têm uma ideia de mundos superiores e mundos inferiores. Isso eu vou detalhar na próxima semana. Certo? Se o ser humano teve muito karma negativo, ele vai para um dos 3 mundos inferiores, que eu falarei na próxima aula. Se o ser humano teve mais karma positivo, ele vai para algum dos mundos superiores, que também são 3. Está bem? Isso eu vou detalhar na próxima aula. A iluminação, o parar de renascer, é quando você atinge o nirvana. A lei do karma também é válida, basicamente, como eu expliquei para vocês agora há pouco. Quem vai definir como será a próxima reencarnação serão as minhas ações nessa vida, está bem? Salvação no budismo, o nirvana. O nirvana é um estado em que o karma ele foi esgotado e a lei do renascimento foi rompida. Siddhartha Gautama, o Buda, Siddhartha Gautama, o Buda, o iluminado, cuja história falarei um pouco para vocês na próxima aula. Siddhartha Gautama, ele atingiu o nirvana ainda em vida, porque o nirvana é um estágio do ser humano que ele deve ser encontrado após a morte. Após a morte, essa deveria ser a última existência do ser humano, e na morte o ser humano atinge a iluminação, atinge o nirvana, certo? Mas Siddhartha Gautama, ele encontrou o nirvana ainda quando estava vivo e deu uma série de ensinamentos às pessoas para que elas também fossem capazes de atingir o nirvana. Essa série de ensinamentos é o que nós conhecemos hoje como budismo. Na final da Copa de 94, quando o Brasil foi campeão do mundo pela 4ª vez, Roberto Baggio era o jogador principal da Itália. E ele é budista, é um praticante do budismo. E Taffarel, o goleiro do Brasil, é um cristão. Se você, após a última aula, você observa bem o vídeo na hora em que Baggio perde o pênalti. Taffarel meio que se vira para ele e fala: Jesus é maior, Jesus é o Senhor. Percebem? Taffarel usou aquele momento para fazer uma certa apologia do cristianismo, diminuindo a importância do budismo. Tá bem? É por essas e por outras que a FIFA proíbe manifestações religiosas de jogadores, está bem? Após as conquistas, títulos conquistados, porque principalmente os jogadores que são cristãos, eles exageram nas comemorações, nos rituais religiosos. É um Jesus Cristo Senhor para cá, é Jesus é 10, Jesus é mais, é um Pai Nosso, é um Ave Maria, e se esquecem que há pessoas de várias culturas e religiões que estão acompanhando aquela partida. É por isso que a FIFA proíbe manifestações religiosas. Ela até tolera quando é discreta, mas quando é muito assintosa, ela é muito visível, a FIFA não recomenda, ela proíbe. Também por episódios como esse, em que Taffarel conquistou a maior glória esportiva da sua vida e ele aproveitou o momento para atacar a religião do outro, certo? Alguns cristãos dizem que Buda não é maior que Jesus porque Buda não ressuscitou. Você está pensando como um ocidental, certo? Buda, ele não ressuscitou porque não precisou. Ele atingiu o céu ainda na terra, enquanto ser humano.
Buda está aqui e você está aqui. Percebem? Buda está nesse patamar e você que critica ele está aqui. Jesus também está aqui. Jesus está aqui. Buda está aqui. Certo? E você está aqui. Você que ataca a religião do outro. É bom respeitar, está bem? Alguns ensinamentos de Buda para você alcançar o Nirvana, basicamente são os 8 ensinamentos: perfeita compreensão, perfeita aspiração, perfeita fala, perfeita conduta, perfeito meio de subsistência, perfeito esforço, perfeita atenção, perfeita contemplação. Se você seguir esses 8 ensinamentos, claro, se você for um budista, e eu vou deixar bem claro que eu sou cristão, eu sou evangélico, pentecostal, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Mas aqui nesse estúdio eu sou um cientista religioso e eu respeito todas as manifestações religiosas e não religiosas da humanidade. Não pense que o professor Marciano vai usar sua aula para fazer apologia dessa ou daquela religião ou da religião que ele professa. Aqui eu sou um cientista. Ontem eu fui ao culto da minha igreja. Hoje eu estou dando uma aula de ensino religioso como um cientista religioso. Uma coisa não atrapalha a outra, está bem? Olha só, os adeptos do budismo acreditam que essa possibilidade de alcançar o Nirvana está em nós desde o nascimento e a maioria vai encontrar após a sua morte. A nossa aula está chegando ao final. Olha só, temos algumas perguntas. Deixa eu ver se é só uma pergunta. Vamos lá. Vamos para a segunda pergunta, está bem? Porque faltam apenas 3 minutos e eu quero ver se vocês compreenderam bem a aula. Qual resposta para a morte afirma que a pessoa volta a viver noutro corpo e noutra existência? É a reencarnação? É a ressurreição? É o nada? Ou é a ancestralidade? Turma, ressurreição não é. Ressurreição, voltar a viver com o mesmo corpo no fim do mundo. O nada também não é. O nada afirma que a morte é o fim. Ancestralidade não é, porque aqui é um sentido de continuidade. Eu permaneço vivo, ligado aos meus ancestrais, na memória da minha comunidade. A resposta correta é reencarnação. Volta a viver noutro corpo, noutra existência. Para você que acertou, eu só posso dar aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. E aqui a terceira. Qual resposta para a morte afirma que a pessoa volta a viver com o mesmo corpo no dia do juízo final? Aqui está claro que é a ressurreição, não é? Olha só, o mesmo corpo no dia do juízo final, no fim do mundo. Para você que acertou, aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda. Que coisa bela! Nesse slide, a revisão da nossa aula. Hoje conversamos, recordamos quais são as possíveis respostas para a morte, o nada, a ancestralidade, a ressurreição, a reencarnação. Hoje aprendemos que a resposta para a morte no Oriente é a reencarnação, ou melhor, uma variável da reencarnação, a transmigração da alma. Eu volto a viver noutro corpo, noutra existência, mas eu posso voltar a viver como um animal. Tudo isso vai depender da lei do karma. Em nossa próxima aula, concepção de vida e morte no Oriente. Agora sim, uma aula sobre o budismo. Não perca essa aula, conheça a história de
Siddhartha Gautama, que, em minha opinião, de fundadores de religião, é a história mais interessante. Até a semana que vem. Aquele abraço carinhoso. Salve, salve e tchau!